Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Aqui professor Jonas, espero que vocês estejam gostando das aulas e não se esquece, já aviso logo no começo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, divulga para os seus amigos que a gente vai ter aí mais várias videoaulas para vocês poderem entender bem e compreender que a matemática não é difícil, matemática é fácil. Tá bom? Vamos para a nossa videoaula de hoje então? Vamos lá! Na videoaula de hoje eu vou falar com vocês sobre potenciação. Potência, o que é? Nada mais é do que uma multiplicação de vários elementos, né? O mesmo elemento multiplicado várias vezes, né? Você já deve ter visto potência, um exemplo simples de potência é isso aqui, ó, 2 elevado ao cubo, né? Mas o que é esse 2 elevado ao cubo? Na teoria, né, na parte teórica, o que nós falamos sobre potência? Potência nada mais é do que um número, tá? Que nós vamos chamar de base, elevado a um determinado expoente. Então, o A é a base e o N é o que a gente chama de expoente. Tudo bem? E o que significa isso? Isso aqui nada mais é do que A vezes A, vezes A, vezes A. Quantos A's vão aparecer aqui? N. É esse número que aparece aqui. Tá? Então, voltando naquele nosso exemplo. O que é esse 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Ah, professor, então aqui agora é só fazer a conta? Agora é só você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Qual que é o erro mais comum que a gente percebe? 2 elevado ao cubo igual a 6. Por quê? A pessoa faz o quê? 2 vezes 3. Tá? Então, é só pegar esta base e multiplicar a quantidade de vezes que aparece. Tá? Potência o cálculo da potência é relativamente simples. Por exemplo, 4 elevado ao quadrado não é 8. Isso aqui é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Beleza. Mas aí, o que é importante a gente saber de potência? Além de como calcular efetivamente, nós temos algumas propriedades de potência que são extremamente importantes e que facilitam o nosso cálculo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as propriedades de potência. A primeira propriedade é uma propriedade relativamente simples, que é isso aqui, ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, aqui eu vou colocar os exemplos, tá? 7 elevado a 1. Isso é 7. Tranquilo, né? Segunda propriedade. Todo número elevado a 0 é 1. Porém, isso não vale para o 0. Tá? Por exemplo, 18 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Ah, professor, mas por que eu não posso colocar 0? Quando acontece isto daqui, isso aqui é o que a gente chama de indeterminação matemática. Vocês vão ver por quê. Porque a terceira propriedade fala que 0 elevado a qualquer número é sempre 0. Só que isso daqui não pode ser 0. Então, 0 elevado a 1237. Isso daqui é 0. Tá? Por que isso daqui então é uma determinação matemática? Pelo seguinte, se nós olharmos pela segunda propriedade, todo número elevado a 0 é 1. Porém, pela terceira propriedade, 0 elevado a qualquer coisa é 0. Então, isto daqui teria duas respostas. Poderia ser 1 se a gente olhasse para o expoente, ou poderia ser 0 se a gente olha para a base. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de indeterminação matemática, tá? Uma outra propriedade que, na verdade, assim, eu não considero como propriedade, mas alguns livros consideram, que fala o seguinte: 1 elevado a qualquer coisa é 1. Por quê? Isso aqui é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes for necessário, certo? Por exemplo, 1 elevado a 178. Isso aqui dá 1.
Tranquilo até aí? Essas são as primeiras propriedades. Aqui, a gente chama de propriedades básicas, que na verdade não tem conta, né? É só você bater o olho e você já sabe mais ou menos a resposta. Agora, nós vamos entrar nas propriedades operacionais, tá? Quais são essas propriedades operacionais? No vídeo que eu fiz sobre frações, acho que foi sobre frações. Não, não foi sobre fração, não. Teve um vídeo que eu fiz que eu falei um pouquinho sobre propriedade. Depois vai aparecer aqui, ó, no iCard, aqui, ó, em cima, vai aparecer qual era esse vídeo, tá? Agora eu não lembro de cabeça, não. Então vamos lá, ó. Quais são as propriedades operacionais? Então eu vou colocar aqui, ó, multiplicação de potências. Então, qual que é a propriedade da multiplicação de potências? Quando nós temos, por exemplo, um número A elevado a M vezes um número A elevado a N. Então, professor, eu lembrei desse vídeo. então, pois é, tá aí atrás, né? Como eu falei, vai estar aqui em cima, ó. Quando a base é a mesma, o que a gente faz? A gente vai manter a base e nós vamos somar os expoentes, tá? Por exemplo, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Professor, isso aqui a gente pode resolver de duas formas. Isso! Esse aqui a gente pode resolver de duas maneiras diferentes, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes. E 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então a gente pode fazer desse jeito, ou nós podemos também usar a propriedade, que seria 3, que é a base, elevado a 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Tanto faz a forma como você vai resolver o exercício, assim ou assim. Qual é a vantagem da propriedade, né, da multiplicação de potências? A vantagem é que aqui a gente está sempre multiplicando por 3. Então a multiplicação por 3 é bem mais fácil do que multiplicar por 9 ou por 27, qualquer outro número, né? Tá? E aqui tanto faz, pode fazer a conta, isso aqui dá 243. Qualquer uma das duas. Tudo bem? Então essa é a propriedade da multiplicação de potências. Então, olha só, a gente faz uma associação que fica fácil. Quando a gente multiplica, vira soma. Se eu trocar aqui, ó, ao invés de multiplicação, eu mudar para divisão de potências, então o que vai acontecer? Aqui, ó, não vai ser mais multiplicação, aqui vai ser divisão. Como aqui virou divisão, vamos fazer a associação que a gente viu antes. Multiplicação, soma. Divisão, subtrai. Tá? 3 elevado, vou usar o 3 mesmo, tá? 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao quadrado. Aqui virou divisão. Novamente. Pode resolver de novo de duas. Pode resolver de duas formas diferentes, não tem problema. Então aqui, ó, 3 elevado à quinta, a gente viu anteriormente, 243, dividido por 9, né? 3 ao quadrado, 9. Ou a gente pode usar a propriedade, que seria 3 elevado a 5 menos 2. Olha lá, 5 menos 2. Isso daqui é 3 ao cubo. Né? E 3 ao cubo é muito mais fácil, vocês têm que concordar comigo, do que fazer 243 dividido por 9. Então aqui é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? E aqui também, se a gente fizer a conta, vai dar 27. Tudo bem essa propriedade? Divisão de potências. Agora, a gente vai fazer uma nova propriedade, que é o que nós chamamos de potência de potência. Que é isso, professor? Potência de potência. Vocês vão ver aqui, ó. Potência de potência. Potência de potência é assim, ó. Quando você tem uma potência já mostrada, por exemplo, A elevado a M,
E isso daqui a gente vai elevar de novo. Então você faz uma potência de uma potência. É por isso que a gente chama potência de potência. Como é que resolve isso? Mantém a base e aqui, bom, quando era multiplicação, somou. Quando era divisão, subtraiu. Como aqui é potência, a gente vai multiplicar os expoentes, tá? Exemplo, 2 elevado à quarta elevado ao cubo. Então, olha só. Professor, pode resolver de novo? Pode resolver de duas formas diferentes. Olha só. Quanto que é 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Professor, você faz conta muito rápido. É treino, gente. Isso é prática. Estou falando para vocês, a matemática é fácil. É só praticar. Então, 2 elevado à quarta, 16. Então, fica, ó, 16 elevado ao cubo. Usando a propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base e aqui eu vou multiplicar, ó. 4 vezes 3, ou seja, 4 vezes 3, 12. Fala pra mim, é mais fácil fazer 16 vezes 16 vezes 16 ou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Não é mais fácil você dobrando? Né? Dobra, 2 vezes 2 vezes 2 é muito mais fácil, tá? Quanto é que vai dar isso, professor? Isso daqui dá 4.096. Nossa, professor, você fez a conta rápido. Eu já estava decorado. Bom, conta para ninguém. E 16 elevado ao cubo, mesma coisa. Isso aqui é 16 vezes 16 vezes 16. Também dá 4.096. Tudo bem até aí? Ótimo. Acabou? Não. Potência tem essa... A gente tem esse... Não é um problema, né? Na verdade, o que acontece em potência? A gente tem muitas propriedades. São propriedades simples, mas que requerem um pouquinho de prática, tá bom? Qual é a próxima propriedade que nós temos? Potência negativa. Tá? Esta daqui já é uma propriedade que algumas pessoas... Essas propriedades que eu falei antes, as pessoas vão até entendendo fácil e tal. Agora, quando a gente tem um expoente negativo, o que acontece? Quando eu tenho um certo número A elevado a menos m, como é que a gente resolve isso daqui? Olha só, quando o expoente for negativo, nós vamos pegar esta base, que é o A, e nós vamos inverter, tá? Então a gente vai inverter esse número, tá? Esse A. Quando não tem nada embaixo, a gente já sabe que é 1. Então a gente vai inverter. Então nós vamos inverter isso aqui, ficou 1 sobre A. E o menos m troca o sinal. Isso aqui vira m, tá? Nossa, professor, então como é que resolve isso? Olha só, eu não comentei lá atrás, mas a gente pode comentar agora. Quando a gente tem uma fração, né? Por exemplo, 3 quintos elevado ao cubo, por exemplo. 3 quintos elevado ao cubo. Como é que a gente resolve isso? Isso daqui fica, ó. Essa potência, ela vai tanto para o 3 quanto para o 5. Então, ó, vai ficar o 3 quintos e aqui, ó, vai ficar elevado ao cubo e elevado ao cubo. Quanto que é 3 elevado ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 5 elevado ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Dá 125. Então, isto daqui, a gente pode usar essa ideia, né? Esse expoente m, ele vai tanto para o 1 quanto para o A. Vamos ver um exemplo dessa propriedade? Olha só, vamos supor 5 elevado a menos 4. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Pega o 5, inverte, tá, ó? Inverte, como aqui tem 1, inverte, ó, 1 quinto.
Como aqui estava menos 4, troca o sinal. Isso aqui vai virar mais 4. Então, isso daqui fica, ó, 1 elevado à quarta dividido por 5 elevado à quarta. 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, que a gente viu lá atrás. E quanto que é 5 elevado à quarta? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 125, 625. Então, 5 elevado a menos 4 dá 1 sobre 625, tá? Mais um exemplo. E se aqui for uma fração? Vamos pegar aquela 3/5? Ó, vamos supor que seja 3/5 elevado a menos 2. Como que a gente vai resolver isso? Não tem que inverter? Ó, pega aqui, ó, inverte. Então, isso aqui fica 5/3. Elevado a menos 2, vira mais 2. Olha lá, pega o 2, joga tanto para o 5 quanto para o 3. 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Tudo bem? Beleza? Tá bom. Então, é assim, gente, é prática. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender, tá bom? Tem mais uma propriedade. Essa propriedade, ela, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a propriedade mais importante de potências. Por quê? Porque ela faz a relação entre as duas operações que são inversas, que é potência e raiz. Que propriedade que é essa, professor? Quando nós temos o que a gente chama de expoente fracionário. Ou seja, o expoente é uma fração, tá? Como é que funciona isso então, professor? Olha só, quando a gente tem um número elevado a um expoente fracionário, aqui eu tenho uma fração, o que isso daqui vira? Isso aqui vai virar uma raiz da seguinte forma. Esse cara aqui de baixo, esse n, vem aqui, ó. E esse m vai para dentro, tá? Então, o de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Até rima, né? O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Então, isso aqui fica, ó, raiz n de a elevado a m. Tá? Vamos pegar um exemplo simples. Ó, 64 elevado a meio. Então, como é que eu faço isso? Isso aqui vai virar uma raiz. O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Lembrando que aqui eu não preciso colocar esse 2 para indicar que é uma raiz quadrada. Então, isso daqui nada mais é do que a raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Professor, mas eu não sei calcular raiz. Calma, vai ter uma videoaula só sobre raízes, tá bom? Vocês vão poder clicar aqui embaixo daqui a pouco que vai aparecer a aula sobre raízes. Beleza? Fazer só mais um exemplo disso daqui. Olha só, 4 elevado a 3 meios, tá? Aqui eu tô colocando meio só para ficar raiz quadrada, mas nessa videoaula que eu vou gravar para vocês, eu vou ensinar como é que calcula raiz quadrada, cúbica, raiz quarta e assim por diante. Então, olha lá, ó. O de baixo, vamos escrever a raiz, o de baixo vai para o de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Isso daqui a gente pode resolver de duas formas diferentes, tá? Ou a gente pode primeiro calcular a raiz quadrada, né, de 4 e depois elevar ao cubo, ou elevar ao cubo e depois calcular a raiz quadrada. Tanto faz, tá bom? Vamos ver os dois jeitos? Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então fica 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Agora, se eu fizer de outro jeito, então ficaria a raiz quadrada
4 elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Raiz quadrada de 64, ó, já vimos lá em cima. É 8. Tudo bem? Bom, gente, aqui eu dei uma passada rápida, né? Pela potenciação, tá? Isso daqui vale para números positivos, vale para números negativos, vale para fração, tá? Uma observação importante. Toda vez que tiver uma potência, né, sempre coloca o número entre parênteses. Toma cuidado com isso, tá? Olha só. Deixa eu comentar isso porque isso é muito importante e tem muita gente que comete essa falha. Olha só. Existe uma diferença que seria isso aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado ao cubo. Tá? Tô colocando o número pequeno só para vocês entenderem. O que é esse menos 2 elevado ao cubo? Vou colocar outros dois aqui, ó. Menos 2 elevado à quarta, entre parênteses e sem parênteses. Para vocês entenderem qual é a diferença entre essas coisas. Menos 2 elevado ao cubo. Quem está elevado ao cubo aqui é o menos 2 inteiro. Tá vendo que está entre parênteses? Então, quando eu vou montar a expressão, eu monto assim, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, quem está elevado ao cubo é somente o 2. Não tem parênteses. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, essa resposta fica menos, que está fora. 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, professor, deu o mesmo resultado. É, deu o mesmo resultado. Mas, olha esse exemplo aqui de baixo. Que daí eu vou comentar o que é importante, ó. Menos 2, entre parênteses, elevado à quarta. Então, isso aqui é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, este daqui, quem está elevado à quarta é só o 2, o menos está fora. Então, fica menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, fica menos, que estava fora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vocês perceberam que aqui, ó, neste caso, deu diferente? Aqui deu igual, beleza. Né? Mas aqui deu diferente. Por que deu essa diferença? E aqui, ó, é para a gente poder encerrar a aula e vocês vão guardar isso, que isso é muito importante. Olha para o expoente. Aqui o expoente é ímpar e aqui o expoente é par. Então, quando tiver entre parênteses, expoente ímpar vai manter o sinal, ó. Mantém o sinal. Entre parênteses, expoente par é sempre positivo. Tá? Quando não tem parênteses, aí a gente faz a conta, mas se for um número negativo, vai ficar negativo. Tá vendo? Aqui teve essa diferença. Por quê? Porque aqui estava entre parênteses e aqui não estava. Tudo bem? Então, isso daqui é muito importante de prestar atenção, tá? Tem muita gente que comete alguns erros aqui por falta de atenção, tá bom? Gente, olha só, estudem, pratiquem bastante, tá? Nessas videoaulas vocês estão percebendo, matemática não é difícil, matemática é fácil, requer um pouquinho de treino. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma videoaula que eu gravei para vocês. Não esquece, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve, divulga para os seus amigos. E, como eu sempre digo, matemática não é difícil, matemática é fácil. E que a matemática esteja com vocês. Valeu!